Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia, professora de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua casa, na sua escola, com seu professor ou sua professora. E a nossa aula chega até a sua casa, não é mesmo? Bom, vamos lá então. Hoje, para o 8º ano, o tema é revisão de concordância nominal. Então vamos lá, vamos relembrar o que é isso. E esse tema é bastante importante. Olha só. O problema é que ele nunca concorda comigo, né? Então tem o adjetivo e o substantivo aqui, né? Discordando, e se eles ficarem sempre discordando, a gente não vai conseguir ter uma concordância nominal. Porque exatamente ela existe porque o substantivo e o adjetivo precisam se entender de alguma maneira, não é mesmo? Bom, mas eu te pergunto, o que significa concordar com algo, concordar com alguém? Concordar significa aceitar, admitir, permitir, combinar, apoiar, aprovar, combinar. Então é dentro dessa concordância que a gente vai trabalhar. Na linguagem falada e na linguagem escrita, as palavras concordam entre si. E de que maneira que isso acontece? Concordância verbal, concordância nominal, né? Então, assim que elas concordam entre elas. Observe aqui, ó, o menino esperto foi para o parque. Então eu tenho aqui, ó, menino, que é o núcleo do sujeito, é um substantivo, é masculino, é singular. Então, olha só, eu tenho um artigo que concorda com ele. Por quê? É masculino, é singular. O esperto, que é o adjetivo que caracteriza, que acompanha, né? O substantivo menino, ele também está aqui no masculino, no singular. Eu tenho o verbo, e aí eu já estou falando de concordância verbal, né? Que ele concorda aqui, né? Com o núcleo do sujeito, que é menino, que é ele, né? Que é terceira pessoa do singular. Olha só, essa frase no feminino. A menina esperta foi para o parque, olha só. Então, essa mudança aqui do núcleo do sujeito, do substantivo que passou do masculino para o feminino, ele muda também os determinantes. Ó, o artigo foi para o feminino, o adjetivo também para o feminino. O verbo se manteve, né? Porque o verbo ir aqui, ele e ela, é sempre terceira pessoa do singular. Olha só, agora no plural, meninos. Os meninos espertos foram, olha só. Então, fiz a conjugação verbal de acordo com o núcleo do sujeito. O determinante aqui, o artigo, né, também foi para o plural. O adjetivo também passou para o plural. Isso é concordância nominal. Da mesma maneira aqui, olha, eu tenho feminino e plural. As meninas espertas foram, certo? Então, sempre eu tenho a concordância aqui do substantivo com o adjetivo, né, e os outros determinantes aí que acompanham. Bom, olha só, vamos fazer um exercício aqui. Vamos passar essas frases para o feminino. Vamos lá. Ó, a primeira frase. Vamos lá. Este jovem é um homem sábio. Este jovem é um homem sábio. Vamos passar para o feminino. Esta jovem é uma mulher muito sábia. Então, este virou esta, um virou uma, homem virou mulher e sábio virou sábia. O professor e os seus filhos são muito parecidos. Passando para o feminino, a professora e as suas filhas são muito parecidas. O presidente falará com os cidadãos. A presidente ou a presidenta, né, a gente tem as duas possibilidades, falará com as cidadãs. Então, observe, né? Sempre que eu mudei para o feminino, eu busquei essa concordância nominal, né, de todas as palavras que acompanhavam aqui o núcleo do sujeito. Agora, olha só, quero chamar a sua atenção para... tem mais um exemplo. O dentista atendeu o paciente prontamente, passando para o feminino. A dentista atendeu a paciente prontamente. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras que estão aqui nesse slide. Olha, jovem, dentista e paciente. Você observou que quando nós passamos essas frases para o feminino, essas palavras não foram alteradas? O que elas têm de diferente? Eu tenho uma forma específica para jovem no feminino, para dentista, para paciente? Não tenho, né? Eu uso um mesmo substantivo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Isso se chama substantivo comum de dois gêneros. É a mesma coisa que acontece com agente, então eu vou dizer o agente ou a agente de polícia, tá? Agente, nós, é separado, ok? Isso é importante. Intérprete, artista, estudante, né? O estudante, a estudante, jornalista, camarada, gerente, mártir, colega, imigrante, pianista, cliente, compatriota. Então, esses substantivos são chamados de comuns de dois gêneros. Só dá para saber se é masculino ou feminino se eu tiver aqui um artigo, né, ou um outro determinante que me permita, né, que me traga essa informação. Bom, continuando. Agora nós vamos passar para o plural essas frases aqui. Vamos lá, vamos fazendo juntos?
Este celular novo é muito bom. Como que ficaria no plural? Estes celulares novos são muito bons. Então, estes celulares, são novos, são bom e bons. Meu tio é uma pessoa maravilhosa. No plural, meus tios são pessoas maravilhosas. Eu não utilizo mais aquele brinquedo velho. Nós não utilizamos mais aqueles brinquedos velhos. Você gosta de assistir a série dublada? Vocês gostam de assistir às séries dubladas? Então, observe, né? Todas as vezes que eu passei para o plural, eu mudei aqui, né, o que foi necessário, tanto no substantivo, quanto nos pronomes, no verbo, nos adjetivos, todos concordando, isso é a concordância nominal. Vamos falar agora um pouquinho mais a respeito da concordância nominal. Observe essa tirinha aqui, né, esse cartoon. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi, né? Não sei que cor que é seu gato nem seu cachorro. Mas não é isso que ele quis dizer. Quando eu digo que eu tenho um gato e um cachorro, ou seja, eu tenho 2 animais, e eu usei aqui branco no singular, tá certo, eu posso falar assim? O que você acha? Ou o correto é eu tenho um gato e um cachorro brancos? Bom, nesse caso, tá certo dizer que é branco e também tá certo dizer brancos. Porque quando o adjetivo modifica 2 ou mais substantivos do mesmo número, no caso gato e cachorro que estão no singular, independentemente do gênero de ambos, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo, certo? Então o substantivo mais próximo é cachorro, que é masculino singular, então eu posso dizer branco, tá tudo certo. Olha só, vamos aprofundar um pouquinho mais. Adjetivos depois de substantivos. Quando os substantivos têm o mesmo gênero, ou seja, eles são masculinos, todos masculinos ou todos femininos. O adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo, mas ele também pode ir para o plural. Então eu posso dizer comprei toalha e colcha nova ou comprei toalha e colcha novas, que é o caso bem parecido com esse cartoon aí que a gente analisou. Bom, vamos lá. 2. Substantivos de gêneros diferentes. Bom, aí eu tenho no masculino e outro no feminino. O adjetivo pode concordar com o mais próximo ou ainda ficar no masculino plural. Como assim? Comprei bicicleta, que é feminino, e carro, que é masculino novo. Ou ainda, comprei carro e bicicleta nova, certo? Aqui eu mudei a ordem. Ou ainda, comprei bicicleta e carro novos. Ou ainda, comprei carro e bicicleta novos. Outro caso, adjetivo que vem antes do substantivo. Geralmente, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, comprei novo carro e bicicleta, ou comprei nova bicicleta e carro. Adjetivos antes de substantivos, mas funcionando como predicativo. O adjetivo vai concordar com o mais próximo, ou ainda pode ir para o plural. Exemplo. Ficaram limpos o tapete e a mesa, ou seja, ambos ficaram limpos. Eu ainda tenho a possibilidade de dizer, ficou limpo o tapete e a mesa. Mas nesse último exemplo aqui, eu tenho uma alteração de sentido. Eu quero dizer que limpo foi só o tapete, certo? Só o tapete ficou limpo. Um substantivo e mais de um adjetivo. Então, eu tenho mais de um adjetivo aqui para o mesmo substantivo. O substantivo vai para o plural. Olha só, ele conhece as bandeiras portuguesa e inglesa. Então, olha só meus adjetivos, eu tenho 2, portuguesa e inglesa. O substantivo é bandeira, então eu coloco ele no plural. Outra alternativa, acrescentar o artigo antes do substantivo. Ele conhece a bandeira portuguesa e a inglesa. Também é uma outra possibilidade. Agora, casos bastante específicos. Quando eu utilizo nas frases as expressões é bom e é necessário. Fica no masculino singular, não havendo artigo ou outro determinante. Caso haja algum determinante, então eu tenho um artigo, um pronome, esses termos vão concordar com o substantivo em gênero e número. Como assim? Se eu digo, água é bom para a saúde, certo? Então eu começo como substantivo, eu não tenho um artigo aqui na frente. Então, água é bom, mantém no masculino. Agora, se eu já tenho um artigo, eu preciso fazer a concordância com esse artigo. A água é boa para a saúde. E aí, entendeu? Vamos falar um pouquinho mais então. Olha só, pimenta é necessária aos alimentos. Ué, mas pimenta não é feminino? Sim, mas a expressão é necessário. Se eu colocar um artigo aqui na frente, aí sim você pode passar para o feminino. A pimenta é necessária aos alimentos. Beleza? Vamos lá então, continuando. Proibido e permitido.
ficam no masculino singular, não havendo artigo ou outro determinante. Caso haja algum determinante, eles concordam com o substantivo em gênero e número, bem parecido com o é bom e é necessário. Olha só, proibido entrada de menores de idade, certo? Proibido entrada de menores de idade, eu não tenho determinante, fica no masculino. Agora, olha só aqui, é proibida a entrada. Então, eu tenho aqui, ó, a entrada, certo? Então, o que é proibida? A entrada. Então, eu vou fazer a concordância aqui, né, com entrada. Permitido saída. Bom, e se eu acrescentar aqui algum determinante, um artigo, por exemplo, permitida minha saída, certo? Minha. Então, tem um pronome aqui, e aí eu faço a concordância e coloco no feminino, certo? Vamos lá, outros casos. Anexo incluso próprio e obrigado. Isso aqui a gente erra bastante, hein? Vamos ver? Eles sempre vão concordar com os substantivos a que eles se referem. Olha só, as cartas anexas são minhas. Anexas se refere a quê? Cartas. Então, é feminino, é plural, ele vai concordar aqui com o substantivo. Os documentos seguem inclusos, documentos, masculino, singular, inclusos também. Elas próprias, ou seja, elas mesmas, né, fizeram o exame. E ele disse muito obrigado, certo? Se você é homem, se você é menino, então você vai dizer sempre muito obrigado. E as meninas, as mulheres, muito obrigada. Isso também é importante. Então, ela disse muito obrigada, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais disso. Olha só, mais casos aqui para a gente ilustrar isso que a gente mencionou. Anexo ou anexa. Anexo é um adjetivo e ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Então, eu vou dizer, segue anexo o convite, porque convite é masculino, então anexo, e segue anexa a proposta, certo? Porque proposta é feminino. E ainda plural, seguem anexos os convites e seguem as anexas as propostas. Vamos lá, a palavra mesmo com sentido de próprio, ela será variável, ela deverá ser flexionada. Então, ele mesmo fez o discurso, olha, ele, masculino singular, mesmo, masculino singular, sentido de próprio. Eles mesmos fizeram o discurso, masculino plural, masculino plural. Ela mesma fez o discurso, feminino singular, feminino singular. E elas mesmas, elas próprias fizeram o discurso. Se você ficar com dúvida, substitua aí a palavra mesmo por próprio, própria, próprias, né, e suas flexões para te dar mais segurança. Agora, obrigado, obrigada, lembra que a gente falou disso? Vamos lá, ela está dizendo que o correto é obrigada e ele está dizendo que o correto é obrigado. Quem está certo? Os dois estão certos, né? As mulheres vão dizer obrigada e os homens vão dizer obrigado. E olha só, um detalhe que eu quero te chamar a atenção. Existe a forma de plural também, ó. Obrigados, quando mais de um homem ou um homem e uma mulher agradecerem. Então, eu vou dizer que eles disseram muitos obrigados. E obrigadas, né? Também, se forem só uma mulher dizendo. Ok? Olha só, esse aqui a gente ouve muito e tem hora que até dói um pouquinho o ouvido, olha só. Meio e meia. Meia quer dizer um pouco, né? Metade. E aqui no caso a meia é substantivo, certo? Então aqui eu tenho uma meia suja. Quando eu digo meio, no sentido de um pouco, né? Não é de metade, mas de um pouco, eu tenho uma menina que está meio suja, certo? Ela está um pouco suja, aliás, bastante suja, né? Vamos lá. Olha só. Aqui, se eu digo meia triste, ao invés de meio triste, eu tenho uma meia que realmente está triste, né? E eu acho que isso não pode acontecer, né? Que é um ser inanimado. E aqui eu tenho uma menina que está um pouco triste, né? Meio triste. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de grama. Isso também no supermercado a gente ouve muito as pessoas se equivocarem. Grama vai ser masculino, o grama. Sempre que eu for comprar presunto, mussarela no supermercado, né, questão de peso, né, carne, é o grama. A grama é a planta que a gente tem lá no jardim, na praça, tá? Então, o grama e a grama, tem diferença. Agora o caso do meio e meia aqui de novo, ó. Meia para hora, significando meia hora, certo? Então, eu vou dizer, é meio-dia e meia. Por quê? Esse meia é de meia hora, certo? Dia é masculino, então metade do dia, e meia é feminino, porque é metade da hora, ok? Então, sempre meio-dia e meia. E aí, para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, que tal a gente praticar um pouquinho, para a gente ver se entendemos direitinho a respeito da concordância nominal? Vamos jogar um joguinho? Bom, então vamos lá. Saída. O que encaixa aqui? Permitido, permitida, saída. Somente a palavra saída, hein? Não tem nenhum determinante. Então, eu vou colocar aqui permitido, saída.
é a entrada de menores de idade. Ó, a entrada, agora sim, né? É permitida. Água é para a saúde. Então, água não tem nenhum determinante. Água é bom para a saúde. Nós resolvemos os problemas. Nós mesmos resolvemos os problemas. É meio-dia aí? Meia, não se esqueça, meia vem de meia hora. Maria, ela mesma fez o exercício. Minha mãe está um pouco triste, né? Meio triste. Hoje, envio a documentação anexa, feminino singular. A pimenta é para os alimentos. A pimenta, então tem um artigo aqui, né? A pimenta é boa. Seguem as cartas anexas, cartas, feminino plural. E há grama no jardim, muita grama, né? Essa grama de planta feminino. E temos muitos gramas de presunto, que eu estou falando de grama medida, peso. Vamos ver se está tudo certinho. Olha só que maravilha, hein? Acertamos todas. Bom, então vamos lá para finalizar a aula de hoje? Bom, querida aluna, querida família, estamos terminando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos de concordância nominal, um tema extremamente importante para o nosso dia a dia. A gente usa o tempo todo, é muito importante a gente usar isso com segurança e com clareza. Espero que você tenha gostado dessa aula e te espero na próxima aula de língua portuguesa. Até lá, tchau, tchau!